Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês e dizer que para mim é motivo de satisfação podemos fazer essa conversa. E eu gosto sempre de iniciar dizendo o lugar de onde falo, porque eu não sou especialista no assunto da inovação ou da informática, do que seja. Eu sou alguém que tem uma experiência vivencial de mais de 30 anos de militância socioambiental e obviamente que, de acordo com esses fios que teceram a minha trajetória de vida, eu me sinto, tanto quanto vocês, uma pessoa inovadora, não é? Como vocês me deixaram livre, eu inventei um título aqui para a nossa conversa, que foi Inovação Civilizatória, reinventando o desenvolvimento, reinventando as relações. Porque eu sempre acho que a gente não faz apenas coisas. A gente tem valores, a gente tem princípios, a gente tem uma visão de mundo. E é a partir dessa base que a gente faz as coisas. E com certeza nós não estamos aqui porque queremos fazer uma palestra, uma conversa. Nós estamos aqui porque temos alguns valores, princípios e uma visão de mundo que nos faz parar o trabalho para sentar aqui para conversar. Então, eu vou começar reconhecendo que de fato eu estou aqui convivendo com pessoas que estão no topo, né, dessa discussão da inovação, das mudanças, das transformações no mundo das relações, da comunicação, enfim, das novas ferramentas que o século XXI nos possibilita. E, obviamente, que vocês são conhecedores de que eu sou uma pessoa que foi batizada em 2009 na Campus Party. Eu fiz o meu batismo digital. Mas, na minha vida, tudo foi assim um pouco tarde, porque eu fui alfabetizada também aos 16 anos pelo Mobral. Então, aos 52 anos, né, fazer o batismo digital está de acordo com a trajetória. Obviamente que algumas coisas eu tive que aprender um pouco rápido, né, porque eu comecei a minha alfabetização em setembro de 75 e perdi um ano por problema de saúde, que foi o ano de 79, 2 anos, aliás, o ano de 79 e o ano de 80, e em 81 eu já estava entrando na faculdade de História em 18º lugar. Então, sofrido, mas a gente chega lá. Nesse caso aqui parece que é mais difícil. Bem, eu queria começar dizendo que há um momento que a gente precisa contextualizar para pensar a inovação, para pensar toda e qualquer transformação que a gente for fazer, ainda quando se trata de um público tão jovem. Nós estamos vivendo em um mundo em crise. Um mundo em crise. E um mundo em crise que se caracteriza por múltiplas crises. Nós vivemos uma crise econômica que não precisamos falar dela, o que está acontecendo na Grécia, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, caracteriza uma crise econômica. Nós vivemos em um mundo que tem uma crise social. Nós temos 2 bilhões de pessoas que vivem com menos de $1 por dia, de $1 por dia. Nós vivemos em um mundo que está vivendo uma crise ambiental, cujo armagedom dessa crise ambiental é o problema das mudanças climáticas, que se a temperatura da Terra subir, né, mais 2 graus, segundo os cientistas, 95% dos membros do painel sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, nós poderemos comprometer a vida no planeta. Isso é muito grave, muito dramático. Nós vivemos em uma crise de valores e uma crise política, o que acontece em redor do mundo com as manifestações, principalmente dos jovens, que não aceitam mais a estagnação do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro,
há uma crise política. E na base de tudo isso, dessas crises, uma crise de valores, uma profunda crise de valores. Ora, com tantas crises para caracterizar uma crise, só poderia ter um nome essa crise. Estamos diante de uma crise civilizatória. E uma crise civilizatória, não é? Ela pode ser estagnante, paralisante, destrutiva? Pode. Mas pode ser também algo para, não é, nos empurrar para frente nesse processo que transforma e depois transforma o mundo transformado. Com uma diferença: as crises que a humanidade já viveu no Egito, na Grécia, na Roma Antiga, nos vários lugares do mundo, afetavam um determinado espaço, não é? Da economia, da vida das pessoas, da cultura, da civilização. Mas como não era ainda globalizado como é hoje o mundo, não atingia todo o mundo. As crises que nós estamos vivendo atingem o mundo inteiro. Até os índios isolados lá do meu Acre, que nunca tiveram contato com pessoas do mundo ocidental, estão atingidos por essa crise, porque 7 aldeias agora foram completamente avassaladas, alagadas, pela enchente que tivemos do rio Acre, que transbordou esse ano acima de 17 metros. E o ano passado ficou com 1,5 metro de água o rio, o que os cientistas chamam de eventos extremos. Chuva demais em um período, chuva de menos em outro. Os índios estão sendo afetados quando tem a cheia, e eles não fazem nada para impactar essa situação. E são afetados quando o rio baixa, porque não tem navegação, não tem como pescar, não tem, enfim, né? Então todos estamos sendo afetados. Agora, obviamente que a gente não pode ficar falando disso sem criar uma perspectiva. E, obviamente, que uma das grandes esperanças que a humanidade tem em relação a tudo isso é apostar, né, no conhecimento, na ciência, na tecnologia, na inovação, na capacidade do homem de inventar, de se reinventar. Portanto, para não sermos paralisados pela ideia de uma crise civilizatória que não nos leva à saída, a humanidade foi produzindo ao longo do tempo algumas respostas para esses problemas. Eu vou me ater um pouco a essa questão da mudança de modelo de desenvolvimento, aonde a ideia é mudar o modelo de desenvolvimento para que a gente possa encontrar as saídas, inclusive para as outras crises, que é sair do modelo insustentável para o modelo sustentável. Ou seja, o desenvolvimento sustentável tem que ser percebido não apenas como uma forma de fazer as coisas, mas como uma maneira de ser. O ser sustentável do século XXI não basta sê-lo do ponto de vista econômico, transformando as vantagens comparativas em vantagens competitivas. Não basta sê-lo do ponto de vista social, não é? Criando meios para que as pessoas possam ter, não é, os meios, ter igualdade de oportunidade para desenvolver suas potencialidades, sobretudo através de uma educação de qualidade, mas também do entretenimento, de tudo aquilo que favoreça, né, uma vida criativa, produtiva e livre. Um modelo de desenvolvimento, para ser, né, sustentável, ele precisa ser também do ponto de vista ambiental, ou seja, utilizar os recursos naturais que precisamos para atender as nossas necessidades, as nossas legítimas necessidades, sem prejudicar os direitos daqueles que ainda não nasceram. Isso é usar os recursos naturais, as bases naturais do desenvolvimento com sabedoria, de forma a atendermos as nossas necessidades sem prejudicar aqueles que virão após nós, evitando usar em poucas décadas, destruir em poucas décadas os recursos de milhares e milhares de anos. As Nações Unidas trabalham com 4 dimensões da sustentabilidade: a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade cultural. É importante que o modelo de desenvolvimento tenha também a dimensão da sustentabilidade cultural,
Porque, ainda que todos aqui sejam pessoas que trabalham no campo, navegam, né, no que há de mais avançado da inovação, não é? Nós temos diferença em relação ao uso dessa tecnologia no que concerne a nossa forma de ser, agir e pensar, né, se comparado aos americanos ou aos japoneses e assim por diante. Isso é a diversidade cultural. Um modelo de desenvolvimento que nivele tudo, assimile tudo, torne tudo igual, não é? Com certeza entrará em erosão cultural. E isso não favorece o processo criativo, isso não favorece uma cultura que seja produtiva e livre. Então, a sustentabilidade cultural é importante. E eu acrescentei mais 3 dimensões. A dimensão da sustentabilidade ética, a dimensão da sustentabilidade estética e a dimensão da sustentabilidade política. Na dimensão da sustentabilidade estética, a gente às vezes tem a dificuldade de valorizar as coisas, né, se elas não têm um resultado econômico material imediato. Mas tem coisas que precisam ser preservadas pelo valor simbólico que elas têm, não é? Pelo que elas representam como constitutivas do nosso olhar, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de ver e sentir o mundo. Isso se refere às paisagens naturais e aquelas que são criadas pelo homem. Isso tem a ver com a sustentabilidade estética. Não podemos achar que um prédio ali, que foi feito na época de Dom Pedro I, pode ser derrubado impunemente para a gente fazer um prédio de trocentos andares, de acordo com a arquitetura moderna do nosso tempo. Não, aquilo é constitutivo da nossa história, do nosso olhar. Um modelo de desenvolvimento, para ser sustentável, é preciso conviver, não é, com essas diferentes marcas que o homem é capaz de deixar para além de si mesmo, para que a gente possa se encontrar, né, com esse homem histórico, independente do tempo em que a gente vive. Bem, e a sustentabilidade política é o quê? É o grau de consenso, o acordo que pode ser feito democraticamente entre os homens, as pessoas, os povos, as culturas, daquilo que nós queremos como sendo o melhor para a humanidade. Sem essa sustentação dada pelo conjunto das pessoas, não podemos esperar que existam salvadores da pátria. Nem o Obama, nem a Dilma, nem quem quer que seja vai conseguir, se nós não formos sustentáveis do ponto de vista político, dando o termo de referência para que aqueles que são os líderes empresariais, os líderes políticos, ou enfim, quem quer que seja, não é, possam se orientar por aquilo que é a vontade legítima, soberana das pessoas. Mas sem isso não é possível fazer mudanças, transformações para mudar o que precisa ser mudado ou preservar o que precisa ser preservado. Bem, mas como é que essa ideia de um modelo insustentável que se caracteriza hoje por um processo de crise, que eu estou dizendo crise civilizatória, começou a acontecer? Começou a acontecer de uma visão equivocada da realidade. Essa visão equivocada, né, imaginava que os recursos naturais eram infinitos, que nós poderíamos fazer o que quiséssemos com ele, tanto do ponto de vista de usá-los para favorecer a nossa reprodução material, quanto do ponto de vista de assimilar os rejeitos que produzimos fruto, não é, desse desenvolvimento material. E o meio ambiente, a natureza, passou a ser tratada como se fosse a dispensa da humanidade e, contraditoriamente, como se fosse a latrina da humanidade. Ninguém faz da sua dispensa a sua latrina. E vice-versa. Mas com o planeta a gente acha que é possível fazer isso, achando que o planeta Terra tem uma capacidade, não é, tanto de oferecer o que é de positivo, quanto de assimilar, reciclar, reprocessar aquilo que é negativo, que são os nossos rejeitos. Diante da capacidade de esgotamento do planeta em fornecer, né, os meios que dispomos e ao mesmo tempo de processar aquilo que nós produzimos de negativo, que é o nosso lixo, não é, os nossos rejeitos, nós chegamos ao que os cientistas chamam de a era dos limites. Então o planeta já está no vermelho em 30%. E o que a gente
gente faz quando a conta da gente fica no vermelho em 30%? Claro que todo mundo vai tentar administrar para que isso volte para o positivo. No caso do planeta Terra, a tendência das pessoas está sendo sempre essa, né, de achar que de alguma forma, magicamente, o planeta vai reagir. Não vai. Vai reagir através da parte que pensa, que fala, que sente, que pensa o que pensa, que somos nós. E é por isso que eu disse que vamos depender muito do conhecimento, da ciência, da tecnologia, da inovação, para podermos sair dessa crise. E em boa parte nós já temos as respostas. Temos as respostas para muitos dos problemas que nós ainda estamos vivendo. E eu sempre digo, nós sofremos algumas coisas, não é por falta de técnica, às vezes é por falta de ética. Nós já temos conhecimento para produzir grãos para saciar o planeta. Nós temos conhecimento para educar o planeta. De Piaget a Vygotsky, de Vygotsky a Paulo Freire, nós temos conhecimento para educar o planeta. Nós temos mais de 2 bilhões de pessoas que são analfabetas. Nós temos conhecimento e tecnologia para fazer coisas inimagináveis. Estamos nos comunicando com várias pessoas em tempo real. No entanto, nós temos pessoas que não têm uma casa para morar. Não é um problema de técnica, é um problema de ética. É por isso que eu disse, na base de tudo está a crise dos valores. E por que é importante marcar essa questão dos valores como orientando as ferramentas que dispomos para melhorar a qualidade de vida das pessoas em todos os sentidos? Porque é isso que nos faz humanos, não é? O ser humano, ele depende um dos outros para poder existir. Nós vivemos um incômodo muito grande, muito grande. Qual é o incômodo que o Freud escreveu num ensaio belíssimo chamado O Mal-Estar na Civilização? O incômodo, o mal-estar da civilização é de que nós nos sentimos profundamente incomodados na presença de outros homens, de outras pessoas. Mas também nos sentimos igualmente profundamente incomodados na ausência de outras pessoas. E é um mal-estar que não tem cura. Porque se tu me incomoda estando presente, tu me incomoda igualmente na mesma proporção estando ausente. E como é que a gente consegue manejar esse mal-estar? Nos encontrando e assumindo, não é, aquilo que é a nossa potência mais criativa, mais produtiva, mais inovadora. O ser humano, ele carece de instintos. Somos carentes de instinto. O que é a carência dos instintos? Não é? O cavalinho nasce e já sabe relinchar. Ele fica trambecando, não sei como é que vocês falam, né? Tentando se firmar nas patinhas, mas em 20, 30 minutos ele consegue achar a teta da mãe. Experimente, não é? Fazer o bebê achar a teta da mãe. Se a mãe não colocar na teta, vai morrer de fome. Correto? Então, nós somos carentes dos instintos. A ave, no espaço em que ela nasce, ela já sabe fazer o seu ninho. O João de Barro faz ninho de João de Barro e os outros fazem ninho que eles sabem fazer. Já nascem praticamente completos. Eles também aprendem algumas coisas, mas já nascem praticamente completos para aquilo que é essencial. Nós não, nós somos carentes dos instintos. E porque somos carentes dos instintos, isso é a nossa maior potência. Porque eu dependo do outro para poder existir em todos os sentidos. E é por isso que ele me afeta 100% positivo e me afeta também 100% negativo. E isso é o mal-estar da civilização. Não consigo viver sem a sustentação desse outro que me constrói, que me faz. Ora, diante de uma crise como a que nós estamos vivendo, não é? É muito bom saber que no decorrer da história, algumas coisas foram sendo criadas, foram sendo inventadas, não é? Sempre com o intuito de que a vida possa ser melhor. E como é que essas coisas acontecem? Acontece porque o ser humano que é carente dos instintos só sobrevive a essa carência porque ele é
tem uma potência fantástica, que é a capacidade, diz o Winnicott, de acreditar em. Nós somos seres que acreditam. A capacidade de acreditar é uma característica do humano, não é? Mas não é a credulidade ingênua, né? Eu estava lá no Srinical e acreditava profundamente que eu ia virar professora de história sem mover uma palha. Isso é a credulidade ingênua. Você tem uma capacidade de acreditar criando. E as pessoas que acreditam criando são profundamente transformadoras, inovadoras, inclusive em relação a si mesmas. Porque elas acreditam e vão criando aquilo que acreditam. E eu dizia anteriormente que nós estamos vivendo a era dos limites. O planeta chegou no seu limite. Né? Como é que a gente se sente livre, produtivo, criativo, quando o espaço que a gente pensava que era infinitamente possível usá-lo para a nossa liberdade, ele se denuncia limitado? Como é que a gente faz isso? Né? A gente acho que faz isso nessa nossa capacidade de acreditar criando. E aí eu vejo que as coisas que nos são mais primitivas, elas acabam vindo à tona como as coisas mais inovadoras. Qual que é o maior desejo mesmo do homem desde sempre? De estar perto e estar longe de outros homens. De estar sendo sustentado pelo seu olhar, pela sua fala, pela sua significação, pelo seu sentido. E aí aquilo que é profundamente intangível, que é relacionamento e conversa, vira uma potência de negócio. Vira uma potência de negócio, de emprego, não é? De um meio de vida fantástico que é a internet, por exemplo, que tem a sua força nessa capacidade de fazer com que as pessoas possam se sentir mais próximas ou possam se sentir um pouco mais escondidas. Muita gente usa a internet para se exibir e muitos usam para se esconder, mas sempre para manifestar algo de si mesmo para a relação com esse outro, seja de forma visível ou aparentemente invisível. E essa capacidade de acreditar criando pega algo que está lá na nossa ancestralidade mais primitiva, que é a necessidade da sustentação do outro, né? E faz com que a gente hoje tenha um negócio que movimenta bilhões e bilhões de dólares por uma coisa que parece... Mas se alguém que apostou tanto em ouro, não é? No período aí das grandes navegações, alguém que apostou tanto na cana-de-açúcar, no café, nas especiarias, só para falar de algumas coisas que já movimentou o mundo, iria imaginar que conversar, certo? Poderia virar um grande negócio. Só a capacidade de acreditar criando é que faz com que isso possa acontecer na dimensão que aconteceu, não é? E é isso que faz com que a gente possa continuar produtivo e livre, mesmo no mundo limitado, porque não há limite para o nosso sonho. Não existe limite para essa nossa capacidade de, na relação com o outro, descobrir a nós mesmos, descobrir uns aos outros e descobrir o mundo que a gente vive. Eu nasci num lugar com muitas dificuldades. E eu fiquei pensando, quais foram os fios que teceram a minha história? Por que eu estou aqui hoje falando com vocês? Não é? Eu pedia, quando eu vi os aviões lá em cima, eu pedi a Deus, eu queria tanto um dia andar de avião, porque eu achava que o avião andava rápido, que a gente sentia ele voando assim, igual os urubus, né? E aí depois, quando eu andei de avião, que é aquela coisa parada, aquele tédio. E hoje, o que eu mais faço é andar de avião, né? E aquela coisa parada, cansativa. E uma outra coisa que eu pedia também era... isso eu gosto de fazer, para vocês não se sentirem culpados. Eu queria ter fotografia. Tinha um vizinho que tinha uma fotografia antiga lá do Ceará. E eu vi a fotografia, como eu queria uma fotografia da minha família, mas não tinha fotógrafo, né?
E hoje uma das coisas que eu mais faço é andar de avião e tirar fotografia. Não é? Algumas com uma carinha mais descansada, outras com uma cara amassada depois do avião, assim, saindo lá no finger, mas muitas fotografias. Mas naquele lugar, aquele espaço daquela colocação no meio da floresta, a casa mais próxima ficava 1h30 de distância andando a pé, não é? O rio que nos levava para Rio Branco, o Rio Acre, nós morávamos em terra firme, era 11 horas a pé para chegar na margem do rio. Meu pai foi alfabetizado no Ceará, naquele período fazia até o 3º ano primário, era um doutor. E ele sabia muito matemática, sabia aplicar injeção. Trabalhava a semana toda como seringueiro extraindo látex, andando 14 quilômetros de segunda a sexta, 7 cortando e 7 colhendo leite. No sábado e no domingo ele ia aplicar injeção em quem precisasse que tivesse doente. Ou fazer as contas num caderninho que ele tinha, para que as pessoas não fossem enganadas no peso da borracha, porque todos eram analfabetos. E os patrões tinham um sistema de escravidão, de semi-escravidão, chamado sistema de aviamento, onde você comprava os produtos que não produzia com exclusividade e vendia a borracha com exclusividade. E criava um sistema de endividamento que você nunca tirava saldo. E a borracha tem umidade, e era descontado 17% do peso da borracha por causa da taxa de umidade. Então, os seringueiros não sabiam fazer as contas. E em vez de tirar 17%, se a borracha pesava 50 quilos, eles tiravam até 30%, 40%, enganando os coitados analfabetos. E muitas vezes botando um carocinho de chumbo dentro da balança, num buraquinho que tinha lá, em que o ponteiro, não andava para registrar o peso certo. E meu pai sabia todas essas artimanhas e ele se dedicava a fazer essas coisas. Minha mãe era costureira. Minha mãe sabia fazer roupa de bebê do batismo e o enxoval do bebê, sabia fazer roupa de casamento, mortalha também fazia, quando morria alguém, né? Então, uma vez por ano entrava o juiz e o padre para fazer os batismos e os casamentos. E a minha mãe estava lá, fazendo roupa de casamento, roupa de batizado e algumas mortalhas junto, quando morria alguém, né? A minha avó era parteira, né? Tivesse alguém que entrasse em trabalho de parto, onde quer que fosse, né? Vinha chamar a minha avó, tivesse chovendo, não tivesse, ela montava o seu arsenal de parteira, que consistia numa bacia, uma tesoura, né? E uns paninhos brancos de murim que ela fervia para poder cuidar do umbigo do bebê e ferver aquela tesoura, e as rezas que ela fazia para que o bebê pudesse nascer em paz, que era a única coisa que se tinha lá no meio da floresta, né? Ela que fez o meu parto e das minhas irmãs. Meu tio xamã era o melhor mateiro que eu conheço na história dos seringais da Amazônia. Conhecia tudo de floresta. Se alguém tivesse perdido, ele era capaz de encontrá-lo em qualquer lugar que ele se perdesse. Com 12 anos ele foi morar com os índios do Alto Rio Madeira e saiu de lá aos 37 anos. Experimente ir para o Rio Madeira, do Rio Madeira para o Seringal Bagaço, na colocação Breu Velho, a pé por dentro da mata, e dizer: eu vou chegar na casa do meu primo Pedro, com as informações que ele colheu do Rio Madeira, e de fato um dia ele chegou lá. Andou mais de 150 quilômetros a pé no meio da mata. Eu digo e fico emocionada. Como é que ele sabia? Eu não sei como é que ele sabia. Mas isso se chama inovação, tecnologia. No espaço do saber narrativo, que precisa se encontrar com o saber moderno, da ciência moderna, ocidental branca, e que eu acho que essa modernidade é capaz de fazer esse encontro de saberes, esses diálogos de saberes. Eu fiquei feliz quando eu ouvi os meninos dizendo ali que os índios Xicrim ajudaram eles a fazer mapas e a forma como a gente pode ver os nossos rios em 3 dimensões e tudo que vocês têm aí no Google, graças a essa parceria com os índios. Isso é o encontro do saber narrativo com a ciência ocidental branca, que o Edgar Morin chama de diálogo de saberes.
né? Foi nessa unidade de serviço que eu me criei, né? Então, para mim, a política é um serviço. Ser professora é um serviço. Estar aqui fazendo essa conversa com vocês é um serviço. Aí você diz, poxa vida, vocês chamaram a senadora para fazer... Senadora, isso é um apelido. A Marina, porque é o costume, depois de 16 anos, né? Então, chamaram a Marina para fazer essa conversa com a gente. Ela ainda é do tempo da fumaça lá com os índios, né? Mas, olha, eu nunca aprendi tanto com aqueles que tinham um conhecimento diferente do meu, não é? Mas eu tenho certeza que as coisas que eu aprendi foi graças a essas estruturas prévias que eu tinha lá do meu tio xamã, da minha avó parteira, do meu pai que fazia as contas, da minha mãe costureira, daquela unidade de serviço. Nós temos uma meada que tece aquilo que nós somos hoje. Isso é válido para as pessoas, é válido para as empresas, é válido para os governos, não é? E o bom é que a gente pode ressignificar a experiência que a gente tem, não é? A gente pode trocar o fio ruim pelo fio bom e assim por diante, não é? Por quê? Porque se a gente tiver essa capacidade de acreditar criando, a gente sai da era dos limites, não é? Aonde tudo que nós temos são opções a fazer para a era das escolhas. A única forma de ser livre e produtivo na era dos limites é saindo do mundo das opções para o mundo das escolhas. Optar é diferente de escolher. É diferente de escolher. A opção pressupõe sempre a dualidade. Eu olho para as duas coisas que estão ali, aquelas coisas que estão à minha disposição e escolho o que eu acho que é mais vantajoso, o que é mais fácil, o que é melhor para mim. E, né, eu pego aquilo que está pronto. A escolha pressupõe um terceiro. Eu posso escolher fazer o que ainda não existe. E ao escolher fazer o que ainda não existe, eu vou ter que fazer a escolha que eu fiz. Alguém escolheu voar. E quando alguém escolheu voar, ninguém voava. Com certeza deve ter sido chamado de louco durante muito tempo. Mas hoje nós estamos voando nesses aviões que parece que estão parados a milhares de quilômetros por hora. Alguém escolheu, e ao escolher ele teve que construir a escolha que fez. Sair do espaço da opção para o espaço da escolha tem a ver com muito, acho que com tudo da inovação que nós temos no mundo. Porque antes as pessoas acumulavam energia em si mesmas. Então pega-se o bisão, come-se o bisão, a fruta, a raiz, o que for, e acumula energia. Depois haja correr para pegar outro bisão, certo? Mas a unidade de acumulação de energia era a pessoa. E um dia alguém disse, bem, é possível, domesticar bisão não, né? Mas outros animais é possível. É possível cultivar as plantas? É possível. É possível fazer celeiros para armazenar energia? Energia, o feijão, o arroz, as coisas que a gente come, é possível. As pessoas se comunicavam contando umas para as outras a história. E de repente, um dia, as pessoas começaram a criar os ideogramas, os hieróglifos, enfim, e surgiu a escrita. E a comunicação fez uma revolução no mundo, não é? E assim nós estamos até hoje, com essa capacidade de acreditar, criando outras coisas para que o processo civilizatório continue, não é? Nos fazendo essa beleza que somos, não é? Com a dor e a delícia de sermos o que somos, dependentes completamente uns dos outros e incomodados com essa dependência. Mas sem ela nem estaríamos aqui, nem estaríamos aqui. E por que acreditamos e criamos? Por quê? Porque lá quando a gente é bem pequenininho, alguém acredita profundamente na gente. Alguém acreditou que eu iria falar e me ensinou a falar. Alguém acreditou que eu iria andar e me ensinou a andar. Alguém acreditou
que eu iria significar as coisas, e me ensinou a significar. E é por isso que eu tenho essa capacidade profunda de acreditar e criar. E isso não se acaba. A gente pode ficar, na idade que for, ela vai estar com a gente. Então, pensar como inovar, como transformar o mundo e transformar o mundo transformado, é estar sempre ligado com o valor mais belo que atravessa, não é, a condição humana, a dependência que temos uns dos outros. E para isso é preciso ter respeito pelo outro, respeito pela diferença. É válido entre as pessoas, é válido entre as culturas, é válido entre os povos, é válido entre as empresas, deveria ser válido entre os políticos e assim por diante, não é? Por quê? Porque é isso que nos faz, não é, humanos, portadores e carregadores de esperança. Eu disse que a sustentabilidade, que para mim é a resposta dessas múltiplas crises, não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. O ser sustentável do século XXI, ele precisa se reconectar com uma coisa que é muito interessante, que é essa coisa da dimensão do ser. A humanidade foi sequestrada pelo fazer há bem pouco tempo. Há bem pouco tempo. Mas a nossa trajetória, na sua maior parte, ela está conectada, integrada ao ideal do ser. Os gregos queriam ser sábios e livres, mesmo que a liberdade fosse apenas para os homens, não para as mulheres e nem para os escravos. E isso é uma demonstração de que se pode democratizar a democracia. A democracia inventada pelos gregos não estava pronta, e ela foi se democratizando. Certo? E no começo era só para os homens livres, não para as mulheres e não para os escravos. Mas eles queriam ser sábios e livres. Os romanos queriam ser grandes e fortes. E chegamos também na Idade Média, e em que pese os muitos pecados que cometemos naquele período em nome da santidade, as pessoas queriam ser santas. Mas um belo dia nós acordamos, movidos pelo ideal do mercantilismo, e o ser artesão virou fazer artefato. O ser comerciante, que era uma arte, virou fazer comércio. E o ser santo virou fazer igreja, fazer fiéis, fazer todas essas coisas que a gente vê. E assim vai. E quando a gente faz, vai ter muito produto. Então tem que ter um lugar para botar tudo isso que se faz. E aí a gente criou um lugar, chama isso consumo. E uma boa parte da crise que eu acho que a gente vive hoje é uma crise causada pelo excesso. Nós estamos sofrendo do mal do excesso. Existe tudo. E nós precisamos da falta. Estamos doentes pela falta da falta. Certo? E não existe coisa pior do que a falta da falta, porque aí como é que eu me completo se eu sou um ser por natureza faltoso, não é? Então como é que a gente lida com esse ser faltoso quando a gente se relaciona com ele, não é? Então, esse modelo de desenvolvimento sustentável é uma maneira de ser. E talvez essa maneira de ser é o que nós queremos ser como raça humana. Que civilização nós queremos ser? Nós queremos continuar sacrificando os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas? Obviamente que não. Nós queremos ser a civilização que fez o encontro entre economia e ecologia? Acredito que sim. Queremos ser a civilização que se esforça cada dia para fazer o encontro de ética com política? Acredito que sim. Somos a civilização que quer fazer o encontro entre verbo e pão, porque nem só de pão vive o homem. Nós também somos arte, somos entretenimento, somos todas essas coisas. O que nós queremos ser? E para mim, como diz o meu amigo Jorge Gonçalves da Cruz, a demonstração mais clara de que para a gente conseguir esse novo modelo, a gente precisa se reconectar com essa infância civilizatória que nós perdemos,
É o fato de que ninguém aqui pergunta para uma criança o que ela vai fazer quando crescer. Ninguém pergunta isso. O que você vai fazer quando crescer? A gente pergunta para a criança o que ela vai ser quando crescer. E a criança responde que vai ser o carro do papai, se o papai gosta mais do carro do que dela. Responde que vai ser algo. O ideal do ser não deve ser um enfeite na frente da nossa canoa, deve ser um motor na polpa, empurrar o processo. E isso é que vai orientar quando na minha universidade eu estou pesquisando algo para ajudar essa humanidade faltosa. É isso que vai ajudar essa empresa ou outras empresas, os governos, a nós mesmos como indivíduos, não é? Nessa nossa trajetória que não se esgota, não é? Na experiência dos que passaram. Por quê? Ainda que não se esgote nas experiências dos que passaram, ela tem um quanto de novo que vai sendo agregado àquilo que vai sendo preservado. O desenvolvimento sustentável é uma maneira de ser. A sustentabilidade, esse novo modelo, não vai vir porque nós simplesmente desejamos. Não existe um referencial, mas vai existir como uma categoria histórica, como um modelo materialmente construído nos espaços de produção de energia, de comunicação, de saúde, de educação, de desenvolvimento, de inovação, em todos esses espaços, sempre preservando o que precisa ser preservado e transformando o que precisa ser transformado. Não existe nada inteiramente novo. Só é possível criar em cima de alguma coisa, não é? E é isso que faz esse encontro do que se preserva com aquilo que se transforma. Os biólogos sabem disso. Qualquer organismo, qualquer sistema para se firmar, precisa de uma estrutura. Mesmo que seja na forma mais sutil de energia, precisa de uma estrutura. Não é? Então a gente não cria nada do nada, a gente cria em cima de algo, não é? De preferência, observando e preservando o que precisa ser preservado. Desse encontro entre tradição e modernidade, no meu entendimento, temos aí as respostas para uma capacidade mais resiliente de relação do homem consigo mesmo, com a natureza, com os outros homens, né, desse encontro. Para finalizar, eu sempre gosto de dizer que para essa transformação do modelo de desenvolvimento, que seja sustentável economicamente, socialmente, não é, política, ética e culturalmente, é preciso que a gente tenha a visão, é preciso que a gente tenha o processo e as estruturas. Às vezes a gente é muito bom de visão, mas o processo é péssimo, então não funciona. Às vezes a gente até é bom de visão e processo, mas estrutura zero, não funciona. E a gente fica numa guerra entre nós, aquele ali, ó, só tem ideia, é cheio de ideia, mas na prática, manda ele botar a cadeira no auditório para ver se ele sabe onde tem cadeira. Não tem. Aquele ali sabe tudo dessas coisas que tem que fazer aí, na prática. Mas mande ele tentar alguma coisa criativa, produtiva, zero, neca de pitibiriba. E a gente fica fazendo essa guerra entre nós. Eu gosto muito do filósofo que disse: a verdade não está com os homens, está entre os homens. Alguns de nós vai ser assim, pela sua vida, pela sua história, pelos fios que teceram a sua trajetória. Ele pode ressignificar e mudar? Pode. O ser humano é um processo. Aí, mas a gente se encontra para essa complementariedade que nos torna incômodo e ao mesmo tempo felizes, não é? Quando a gente percebe isso, é muito bom a gente saber que a verdade está entre nós. A visão, uma visão aberta, generosa, democrática, includente. O processo horizontal, visível. Eu nem digo transparente. Transparente a gente não vê. Mas visível. A transparência é para dar visibilidade. E vocês podem
vê que na política e em várias coisas, as coisas já estão lá há trocentos anos no Tribunal de Contas, no Ministério Público, em vários lugares. Na hora que se torna visível, pois não é que bate assim um negócio que as pessoas tomam providências e tal. A mídia saiu na capa dos jornais, das revistas, no jornal aí, na televisão. Meu Deus do céu, de repente as pessoas são tomadas por um desejo fantástico de tomar providência. Por quê? Porque se tornou visível. Mas já era transparente, sabia? Já estava lá no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na CGU, em algum lugar. Nós temos que combinar essa ideia de transparência com visibilidade. Visibilidade justa, não é? Então, o processo democrático, includente, generoso e as estruturas flexíveis, com alguma plasticidade. Estruturas rígidas são muito frágeis. Tudo que é muito rígido se quebra com facilidade. O que é fluido, ó. Ninguém morre, a água não mata ninguém afogado. Você que morre afogado dentro dela, diz os chineses. Porque um processo poderoso, né? Esse mundo em crise vai precisar, que tem múltiplas crises, de lideranças multicêntricas. Chegou ao fim do presidente de tudo e do presidente do resto. Chegou ao fim do líder de tudo e do líder do resto. Não, os processos são multicêntricos. Uns vão liderar num determinado campo, outros noutros, e assim a gente vai se completando. Numa hora você é o arco que empurra a flecha, noutra hora você é a flecha que é empurrada. E ficar nessas duas posições é muito bom. Eu sei que agora no Código Florestal, que estão querendo mudar a lei, eu tenho que ter uma posição de arco. Mas na lei da ficha limpa eu era uma flecha. E é muito bom a gente não ter essa ansiedade tóxica de querer liderar tudo e liderar o resto. Então, para concluir, eu queria dizer para vocês que eu me sinto honrada de poder conversar com vocês, falando do lugar que eu me sinto com legitimidade para falar, que é da minha experiência vivencial. E terminar dizendo que eu me sinto sim uma pessoa inovadora, né? Eu aprendi matemática antes de aprender a lei e hora de relógio. E quando eu cheguei na sala do Mobral, a professora estava ensinando os dígrafos e os fonemas. E a palavra é uma fruta que eu gosto muito, chamada banana. E estava lá soletrando banana. E eu pensei, matematicamente, é assim? Ela ensina as letras e o som das letras. Então eu vou aprender as letras, o som das letras e vou somar o som das letras. E saí determinada a aprender as letras, o som das letras e somar o som das letras. E no outro dia, como eu voltei, eu já sabia ler caju, banana, laranja, um monte de coisa. Porque eu peguei uma folha de papel, escrevi, o meu primo fez tudo para mim, eu ficava ia decorando, e somando, e fazendo, né? Quando tinha Y, SH, aí complicava tudo, certo? Mas isso aí também é um processo, né? Que tem que treinar. Me senti, com certeza, sem saber a palavra inovação, eu estava fazendo uma inovação, que não era tão nova assim. Porque o Piaget diz que nós aprendemos com base nas nossas estruturas prévias. O que eu fiz? Peguei as minhas estruturas prévias da matemática para não ser enganada pelo patrão e apliquei ao processo de alfabetização. E eu queria concluir contando uma história que eu ouvi de uma experiência de vocês lá com... que vocês aprenderam nesse convênio com os índios chiquinhos. A tribo de índio estava fazendo um prognóstico para ver se ia chover. E foram perguntar para o pajé: vai chover muito esse ano? E o pajé ficou muito tempo na internet, vendo essas coisas de Google Maps, não sei o que, e tal, e não fez os rituais direito. E disse: vai chover, pode juntar lenha que vai chover. Aí os índios começaram a juntar lenha, mas bateu uma insegurança: e se não chover? Vai ser uma desmoralização enorme, né?
Aí resolveu ligar para um amigo no Instituto de Pesquisas Espaciais. Vai chover? Vai chover bastante esse ano. Aí ele reuniu a aldeia inteira, fez uma cena, junta lenha que vai chover para Dedéu. Aí, quando foi de noite, pensou, mas como é que ele sabe que vai chover? Eu sei quando faço as orações, os rituais, não é? Agora ele como é que sabe? No outro dia, por via das dúvidas, e se não chover? Como é que você sabe que vai chover? Ah, a gente comprou um satélite novo agora da China, não sei de onde, um convênio aí, sul-sul e tal, que é o máximo. Aí eu disse, mas isso assegura mesmo que vai chover? É, mais ou menos. O que nos assegura mesmo que vai chover é que a gente fica de olho nos índios. Se os índios estiverem juntando muita lenha é porque vai chover. Em nome de todo mundo, queria agradecer tremendamente a Marina por ter aceito aí o convite do nosso Innovation Committee. Parabéns por terem trazido uma pessoa tão brilhante, tão extraordinária. E alguns momentos da fala acho que são bem inspiradores para a gente, né? Essa questão da liderança multicêntrica, eu acho que explica em boa parte o sucesso dessa nossa companhia, em que a gente é arco, flecha, alvo, grama, tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu tenho aqui algumas perguntas, a gente está com o tempo um pouco apertado, então eu vou ter que fazer uma moderação aqui um pouco mais drástica. Eu vou apresentar, deixa eu só ligar aqui, e a primeira delas, que foi a mais votada aí do nosso Door, enquanto eu conecto eu já vou fazendo a pergunta. E claro, quero deixar a Marina à vontade para responder ou não, né? Porque nós Googlers aqui temos a cultura, às vezes, de sermos bem polêmicos, né? É a seguinte: o discurso oficial diz que é necessário aumentar a capacidade através da construção de mais hidrelétricas, como o Belo Monte, e de usinas nucleares. Mas você, Marina, vê outras alternativas? Poderia falar a respeito? Eu sempre começo respondendo essa pergunta dizendo que eu não tenho uma posição ideológica contra hidrelétricas. O Brasil tem a sua maior fonte de geração baseada na hidroeletricidade. E é isso que faz com que tenhamos uma matriz energética 45% limpa. O problema é que na feitura das hidrelétricas, historicamente, as pessoas tratam os problemas sociais e os problemas ambientais como externalidades. E quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, a gente fez um esforço muito grande para que a equação fosse baseada nos 3 aspectos do que torna um projeto viável nessa era dos limites. A viabilidade econômica, a viabilidade social e a viabilidade ambiental. Se tiver apenas a viabilidade econômica e não tiver a sustentabilidade ou a viabilidade, né, ambiental e social, não deve ser feito o projeto. E é isso que está acontecendo agora com Belo Monte, com um agravante: não é viável nem do ponto de vista econômico. Porque quem está fazendo o projeto, em termos dos investimentos, é o BNDES, né, nem as empresas. Então, a minha posição é de que, enquanto o projeto não ficar viável, envolvendo as 3 dimensões, não tem por que fazê-lo. Não tem por que fazê-lo. Quais seriam as outras alternativas? Eu não sou especialista no tema de energia, mas ouvindo os especialistas, o próprio ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, diz que nós temos 4 Belo Monte em palha e bagaço de cana-de-açúcar. Por que a gente não investe, não faz os investimentos para gerar energia dessa fonte que é um subproduto da produção do álcool e do açúcar, e que essa biomassa toda poderia gerar energia? A gente faz um investimento muito grande, fez até bem pouco tempo, em termoelétrica. Hoje a energia eólica já é mais barata, ou igual o preço e o custo da energia baseada em combustível fóssil. Fazer os investimentos. Nós temos outras fontes. O Brasil precisa ter uma matriz energética diversificada. E precisa levar a sério o seu planejamento energético, em 2 sentidos. No sentido
do que diz o professor José Lee da Veiga, da transparência, da visibilidade, da democratização. Planejar energia no Brasil é coisa de um grupo de iniciados numa torre que não abre para a sociedade, para que essas outras fontes, essas outras possibilidades possam vir para o sistema. É um aspecto. E o outro, será que tem planejamento em um país em que cada ano nós somos ameaçados pelo apagão? Isso é falta de planejamento, né? E se tem planejamento, não está correto. Porque não pode um país ficar refém a cada ano de uma hidrelétrica. Antes era do Madeira, aquela que me chamavam de ministra dos bagres, não é? E nós, eu e a minha equipe, de tudo fizemos para que fossem feitos os procedimentos para salvar não só os bagres, mas também evitar a malária, os sedimentos e o mercúrio. Eu saí, romperam com as condicionantes. E um dia desse, eu não sei se vocês viram, vários artigos dizendo que os bagres já estão ameaçados. E um jornal lá do estado de Rondônia, que sempre bateu de marreta nesse fio no pescoço, fez uma matéria dizendo que eu tinha razão. Eu não quero ter razão depois que a desgraça acontece. Eu gostaria de que a razão viesse em nosso socorro antes de acontecer a desgraça, como é essa de perder os grandes bagres. Então, não tem uma posição ideológica a priori contra hidrelétrica. É uma fonte, 64% na Amazônia. Agora, não vamos minimizar os problemas sociais e os problemas ambientais em função das questões econômicas. Belo Monte foi dada uma licença sem o atendimento das condicionantes, com pressão política, um diretor se demitiu, um presidente do IBAMA se demitiu no processo, o Ministério Público com várias ações, e nesse caso os índios não foram adequadamente ouvidos de acordo com os procedimentos da Convenção Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário. Que informações que a empresa poderia organizar para tornar essa sociedade nossa mais sustentável? O que talvez, da sua experiência, Marina, estaria faltando mapear aí no governo? Quais dados, que informações que faltam aí? Como que o Google talvez poderia contribuir com isso? Eu estou há mais de 30 anos na luta socioambiental, e uma das coisas que se fez na academia, nas ONGs, alguns setores isolados de governo, empresas de vanguarda, foi ir fazendo na prática aquilo que a gente gostaria que fosse uma política pública, né, para o conjunto da sociedade. E nesses 30 anos muitas coisas foram feitas, boas experiências no campo da sustentabilidade ambiental, social, cultural. E eu comparo isso a uma escola de samba. Quando eu saí candidata a presidente da República, numa reunião uma vez com a minha equipe ali mais próxima, e todo mundo, porque o presidente Lula tinha dado uma declaração, eu estava com 6%, né? E ele é sempre muito criativo, né? E graças a Deus que está melhorando da saúde agora, né? Graças a Deus. Então, ele, quando viu os 6%, ele disse assim, dá para desidratar um pouco mais. E eu fiquei com medo, né? Desidratação aqui é difícil de... Mas eu disse, olha, a gente não precisa ter medo. Porque eu acho que a gente vai ter uns 24 milhões de votos. Mas como que você diz uma coisa dessa? Eu digo, nós estamos ensaiando, cada um na sua quadra, no seu quintal, há 30 anos. E nós agora estamos fazendo uma convocação para um ensaio geral na avenida. Vamos colocar numa comissão de frente, que sou eu e o Guilherme, e com um bom samba enredo, pode ter certeza, nós não vamos fazer feio. E, minha querida Mona, se as pesquisas tivessem dado com exatidão a posição que nós estávamos, pode ter certeza, poderíamos até chegar nesse ponto. Por que eu estou usando isso para ilustrar, respondendo a sua pergunta? Existem muitas experiências boas nesse Brasil afora. Só que elas estão pulverizadas, desintegradas numa prefeitura, numa empresa,
Se a gente fizesse uma espécie de integração, né, nesse conceito da escola de samba, juntando as alas, com uma boa comissão de frente, se vocês tivessem como fazer isso, com a ajuda dos governos, das empresas, da academia, dos movimentos sociais, a gente poderia ter algo que já seria uma grande inspiração, não só para o Brasil, mas para outros países do mundo, integrar esses esforços e, inclusive, para que as pessoas possam ver que é possível produzir soja de forma sustentável, plantar eucalipto de forma sustentável e outros cultivos, fazer a agricultura da forma correta, respeitando reserva legal, área de preservação permanente, diminuir desmatamento, diminuir pobreza, crescer economicamente, sem precisar mudar o Código Florestal, como nós fizemos até bem pouco tempo. Acho que integrar essas boas experiências pode ser algo muito bom para o Brasil e para outros países. As outras perguntas aqui no Dori meio que já foram respondidas durante o próprio discurso da Marina, então eu vou abrir aqui para a gente aqui na nossa plateia e não sei se a gente tem muito mais tempo, então, por favor, aí alguém se habilite, caso queira. O Fábio já tem lá uma pergunta. Tem microfone, velho? Manejo sustentável de microfone. Marina, obrigado por ter vindo ao Google mais uma vez. Um prazer ter você aqui, tanta inspiração para a gente. Minha pergunta se refere a Rio+20. 1992, alguns protocolos foram tentados, passaram-se 20 anos, eu acho que o nível de consciência coletiva da necessidade de mudança hoje é muito maior do que era 20 anos atrás. Todavia, para a gente poder transformar isso em ação, a gente está vendo aí, o Google quer participar desse movimento também, a gente está vendo que a gente tem que navegar um emaranhado de organismos, organizações, pessoas. Qual é a tua visão sobre a Rio+20? Como é que você acha, qual que seria o sucesso no final desse evento? Eu tenho uma visão bem crítica do processo que está nos levando a Rio+20, como tem uma visão crítica do que foi Cancún e agora Durban em relação ao clima, porque nós temos um diagnóstico de extrema gravidade do paciente planeta e as medidas são bem tênues, né? Tanto é que em Durban o diagnóstico foi de que está grave, está na UTI e vamos fazer alguma coisa daqui a 10 anos. Eu nunca vi uma coisa dessas. No caso da Rio+20, vai se discutir a questão social, economia verde, desenvolvimento. E há todo um cuidado para fazer uma asepsia em relação ao meio ambiente. O que é uma incoerência. Por quê? Nós estamos falando em discutir modelo de desenvolvimento em função da crise ambiental que o planeta está vivendo. Se a gente subtrai as questões ambientais em relação ao clima, a perda de biodiversidade, a desertificação, que são as 3 conferências da ECO 92, 3 grandes acordos sobre biodiversidade na Convenção de Biodiversidade, na CDB, sobre mudanças climáticas e sobre desertificação. Se a gente tira a razão pela qual nós temos que fazer com que os empregos, a economia fique verde ou o que for, como estão falando, porque para mim isso é só adjetivo, a gente tem que pensar modelo de desenvolvimento. A gente faz uma discussão superficial. E ainda, não fazer uma avaliação do que fizemos, do que não fizemos e apontar para o que efetivamente precisamos fazer, nós vamos, em vez de avivar a memória de um encontro que foi altamente exitoso, em que pese o déficit de implementação, nós vamos colocar uma pá de cal na memória da Rio+20. Porque a gente corre, da Rio 92, a gente corre o risco de fazer tanta asepsia, tanta cerquinha, tanto cuidado para não criar desconfortos, que nem existiu. Essa memória sai do calendário da agenda da humanidade com Rio 92. E mais ainda, né, a minha crítica. Acho que o Brasil tinha um papel triplo.
Primeiro, internamente, mostrando para a população o que foi feito, os avanços que tivemos, quais são os desafios que ainda temos, os problemas. Assegurando as conquistas e preparando para continuar avançando. Nós estamos indo para Rio+20, tentando pelo menos segurar o que conseguimos nesses 20 anos. Nesses 20 anos, nós conseguimos um Sistema Nacional de Unidade de Conservação que estão ameaçando. Nós conseguimos uma lei na Constituição, no artigo que assegura terras indígenas. Vão mudar. Agora, para criar uma terra indígena, tem que ser por lei aprovada no Congresso. Sabe quando é que vai criar uma terra indígena? Nunca mais. Nós estamos às vésperas de mudar o Código Florestal. Sábado, inclusive, no Anhangabaú, vai ter, não é, um Veta Dilma vivo, que todos que estão nos assistindo, presenciar e virtualmente, estão convidados. Não é? Por quê? Porque o Código Florestal está sendo transformado em um código agrário. Então, do ponto de vista do papel interno, nós estamos falhos, faltosos, com uma agenda de retrocesso inimaginável. Porque há 20 anos atrás estávamos avançando, agora estamos perdendo o que já conquistamos quando deveríamos estar avançando em cima das conquistas. O segundo papel do Brasil. Dentro da Rio+20, seu protagonista das mudanças, dos avanços, se descolando das posições atrasadas do G77, dando uma maior proatividade para o G20, que fazemos parte, porque somos uma economia média, uma economia emergente, e dentro do G20, que só discute as questões econômicas, nós temos 80% do PIB do planeta, 80% da população e 80% das emissões. O Brasil pode ajudar a que esses países façam a diferença, já que a maior quantidade de emissão de pessoas e de recursos, eles estão nas nossas mãos. Então o Brasil tem um papel de alavancar e um papel de mediador. Obviamente que mais de 190 países, é preciso que o país anfitrião faça essa mediação. E eu acho que não está fazendo. Não está se comprometendo em criar um organismo no âmbito das Nações Unidas para Meio Ambiente. Nós não temos a Organização Mundial de Saúde? Não temos a Organização Mundial de Comércio? Por que não ter uma Organização Mundial para Meio Ambiente? Para que a gente saia do déficit de implementação, viabilize os recursos e essa agenda possa andar tanto quanto a agenda do socorro econômico. Né? Então eu tenho uma visão crítica, mas claro que a mobilização da sociedade, né, a visibilidade para as diferentes falas, né, e aí não pode ser uma crítica só ao Brasil. O Brasil está vivendo um efeito supernova. Baseado no que a gente fez em 2004, o desmatamento caiu, reduzimos 4 bilhões de toneladas de CO2. E está falando disso como sendo um país que está muito bem na fita, só que está mudando a legislação. E se mudar a legislação, é uma supernova sim, porque esse brilho está aqui, mas daqui a pouco não estará mais. Né? Então, o Brasil tem um problema, mas tem problema também a União Europeia, que agora só se preocupa com a crise econômica. É justo que se preocupe, mas não pode abrir mão do grave problema que a humanidade está vivendo, que é a possibilidade de inviabilizar a vida no planeta. Os Estados Unidos, né, se pelo menos não faz nada que não atrapalhe quem quer fazer, né? E agora temos uma novidade, o Canadá, o Brasil, os países que têm muitos recursos naturais, eles querem mais é aproveitar o momento, né? E obviamente que essa não é a melhor escolha civilizatória, porque as emissões não fazem diferença lá em cima. Não, isso aqui é a emissão do Brasil, começou agora a se desenvolver, não faz diferença. Nós temos é que encontrar uma outra maneira de caminhar. Então, mobilização, visibilidade, discutir, colocar todos os olhares para ver se a humanidade se mexe. Essa borda que está aí se movimentando no mundo inteiro, talvez comece a se movimentar a favor da manutenção da vida na Terra. Marina, um pedido e uma pergunta. O pedido é para você falar um pouquinho sobre o IDS, para dar a oportunidade de todo mundo saber o que você anda fazendo
fora da política oficial, até porque vale para todos aqui, né? A gente não precisa estar na política para trabalhar pelo Brasil, né? E a pergunta tem a ver com relação entre homens, tem a ver com o que eu chamaria de uma inovação sociológica e não tecnológica, que é, quando eu estou pensando nos problemas do Brasil, eu normalmente caio naquela máxima que todo mundo gosta de falar, que nosso problema é muito cultural. E cultural porque a gente se envolve com política só quando tem que votar, porque é obrigado a isso. Nos 23 meses seguintes a gente só culpa os outros pelo problema. É o político que está lá que não fez, a gente não lembra nem quem votou. E esse problema a gente vê no dia a dia. A gente é muito forte e muito esperto na hora de defender o bem próprio e muito relapso na hora de defender o bem público. Então, o Freud, no Mal-Estar na Civilização, ele fala que a solução para isso é a lei implacável e inflexível. É nisso que ele acredita. Para fazer as pessoas defenderem o bem público, para viver numa sociedade realmente boa, você vê alguma coisa errada, chamar a atenção e com isso fazer, não depender de forças repressoras da polícia para que isso aconteça, o Freud acredita na lei. No que acredita Marina Silva? Bem, o IDS é o Instituto Democracia e Sustentabilidade, que trabalha a articulação com empresas, com ONGs, com universidades, formadores de opinião de um modo geral, para que a gente faça com que o ideal do desenvolvimento sustentável seja uma questão relevante na sociedade brasileira, e não só relevante do ponto de vista político, ideológico do discurso, mas também adensando uma plataforma que nos leve a pensar energia. Como é que se faz para que se tenha uma fonte de energia que seja diversificada, limpa e segura? E adensar isso mesmo em cima até mesmo da plataforma que a gente apresentou, aquelas diretrizes programáticas na campanha, eu e Guilherme. E disponibilizar isso para a sociedade, independentemente de partido. Trabalhar essa questão da democracia, que aí é melhorar a qualidade da representação política. Eu acho que o Brasil avançou em algumas coisas na questão econômica, na questão social, e hoje vive o risco de perder esses ganhos em função do atraso na política. E o ideal da democracia é democratizar a democracia, né? Então o IDS também lida com esses temas. E eu sou uma das conselheiras do IDS, a Gita aqui comigo também é uma das conselheiras. Eu tenho muito trabalhado com a ideia de que a gente está vivendo uma espécie de democracia prospectiva. E o que é a democracia prospectiva? Não é? Com o avanço dos meios modernos de comunicação e, sobretudo, aí, as possibilidades da internet, hoje você não tem mais um limite para prospectar novos processos e principalmente no que se refere à própria democracia. Antes quem fazia isso era a academia, os governos, as corporações, alguns poucos, né, os cientistas. Hoje com a internet são bilhões de pessoas prospectando novos aplicativos para a democracia. Então isso cria um incômodo enorme para os governos e até para algumas corporações, porque esse indivíduo que não quer mais ser espectador da política, ele quer ser um novo sujeito político. E esse novo sujeito político vai criando também um novo ativista político. Se antes esse ativista ele era muito dirigido pelo sindicato, pela ONG, pelo partido político, não sei por quem, hoje ele pode fazer isso a partir de si mesmo, em muitos casos. Não é? E conversar com outras pessoas, chamar outras pessoas. Né? Você já não tem mais aquele militante ligado a um porto seguro. Você tem cada um com a sua âncora embaixo do braço, né? E aqui eu preciso baixar a âncora, eu faço o meu porto. Eu levanto a âncora, eu toco a vida para frente. E com uma possibilidade maior de dividir a autoria, a realização e o reconhecimento. Então, o IDS, nesse ideal de desenvolvimento e democracia, tem a ver com o que eu estou fazendo. E eu também criei o Instituto Marina Silva, que está começando agora, eu digo que é uma tenda para ficar embaixo, né? Onde a gente trabalha mobilização e educação para sustentabilidade. Eu considero que o que eu estou fazendo aqui é educação e mobilização para sustentabilidade, correto? Por quê? Porque
não há como fazer isso de forma sistemática. É também, mas também de inúmeras formas, né? Uma boa parte das coisas que eu aprendi com a natureza, com os bichos, com um monte de coisa. Essas aprendizagens é bom que a gente passe uns para os outros, porque cada vez mais nós vamos precisar de uma certa rusticidade para enfrentar os eventos extremos. O meu pai, na sua rusticidade, desafiou a enchente aí, lá em Rio Branco. Alguns devem ter acompanhado, que ele estava ilhado de água, mas ele fez uma palafita com base na cota de 97, que o rio alcançou 17 metros e 65 centímetros, ele fez 30 e poucos centímetros acima da cota, mais alto do que isso aqui, a palafita dele. E todo mundo dizendo, vamos sair, e ele só sai quando a água molhar o meu pé. E o rio baixou antes dos 30 centímetros. Então eles inventaram dois boletins. O boletim dos meteorologistas e o boletim dos antigos. E por incrível que pareça, o tal do boletim dos antigos funcionou. Eles disseram, vai vir o último repiquete e amanhã o rio começa a baixar. E eu fiquei pagando para ver. Quando foi mais ou menos por volta de 2 horas da tarde, ele disse, o rio baixou 2 centímetros. E hoje já deve estar mais de 3 metros, já baixou. Então, são os conhecimentos associados aos recursos naturais. Isso é um pouco o que a gente tenta fazer nesse espaço, e eu estou fazendo. Sem partido agora, num movimento que eu acho que tem que ser maior do que partido, mas não dá tempo a gente falar disso. Para fazer política no intervalo. Aliás, só merece disputar política quem faz política com P maiúsculo no intervalo. Senão vira projeto de poder pelo poder, eleição por eleição. Né? E as pessoas ainda fazem isso, fazem a eleição municipal pensando na eleição para o Estado, que por sua vez pensando na eleição para presidente da República. Eu quero viver a política com uma boa dose de imprevisibilidade. Eu não sei se vou ser candidata em 2014, eu não posso ficar refém disso. Porque se eu ficar refém, aí eu ia chegar aqui, em vez de falar as coisas que eu falei, que pode ter sido legal ou não, mas era o que eu queria falar. Eu ia falar as coisas que poderia ser uma chance já de me posicionar para 2014. Não dá, aí a vida fica insuportável, cheia de artimanha, tudo redondo, que é isso que a política vira, fica tudo redondo, não é? Então é Kassab com não sei quem com Kassab, não tem diferença mais de nada. Por quê? Porque a gente precisa ficar, não é, o tempo todo refém das estratégias, como é que faz para ganhar mais votos, não é? E deixar que o eleitor decida. Tem programa, tem plataforma, tem ideia, vamos discutir as ideias, os projetos. E quem for o melhor representante disso deve ser o prefeito, o governador e o presidente da República. Tinha uma outra pergunta. Então, você disse que ele acreditava na lei, né? Em que eu acredito. Bem, do ponto de vista espiritual, em Deus, do ponto de vista material, acredito profundamente no homem. E um homem que é capaz de colocar a lei dentro de si mesmo. Que era essa lei a que Freud se referia, né? Você é capaz de introjetar a lei. E ao introjetar a lei, eu sou um ser que me autolimito também, correto? E essa é a lei mais potente. Mais potente é aquela que está dentro de mim mesma. Obviamente que como a gente não pode depender da virtude das pessoas, aí tem essa invenção chamada Estado. Por quê? Nós precisamos de um processo positivo, é isso que eu acredito, de retroalimentação. Pessoas virtuosas criam instituições virtuosas. E instituições virtuosas ajudam as pessoas quando elas falham em sua virtude. Eu posso estar fazendo tudo certinho agora, mas eu quero que o meu Estado, o meu país, né, tenha instituições e leis que, se eu falhar em minhas virtudes, ele seja capaz de me interditar. Não temos como preterir desse equilíbrio entre o sujeito que se interdita e as instituições que são capazes de interditar os indivíduos, democraticamente, de forma saudável, não autoritariamente, como a gente vê, não é? Essa retroalimentação positiva. Então, acredito nessa capacidade do humano de sustentar e ser sustentado pelo outro, que é isso mesmo aí que o nosso homem do cachimbo dizia, né?
Aliás, tem uma coisa que atribui ao Freud que é muito interessante. Ele fez uma palestra falando da sexualidade, dessas coisas todas, e aí um gaiato, né, chegou e disse: o senhor, doutor, aí com esse charutão na boca, para um lado, para o outro, ele falou: olha, às vezes um charuto é apenas um charuto. E devolveu para o sujeito que ele estava ensinando para ele. Então, Freud, realmente, por isso que ele é o pai, né? Não o avô nem o madrasto da psicanálise. Dito tudo isso, a gente segue aí para o encerramento. Eu queria mais uma vez agradecer o Innovation Committee pela brilhante iniciativa de trazer a Marina, e mais uma vez agradecer a Marina e a equipe dela por ter aceito esse convite. Google, que é uma empresa comprometida no mundo inteiro com a liberdade de expressão, e as nossas plataformas têm a chance de dar voz a todos esses que antes nunca podiam ser ouvidos, né? Eu acho que é importante e inspirador a gente lembrar disso, o que as nossas plataformas significam para todos, fora do nosso business, fora da nossa vida aí mais cotidiana, mas o que ela representa aí com as revoluções que nós já vimos aí ao redor do mundo. Mais uma vez, Marina, em nome de todo o Google, nosso muito obrigado.